pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabela e hoje o nosso tema é Sistema Nervoso. Os objetivos dessa aula incluem descrever a organização do sistema nervoso e suas funções básicas, descrever as propriedades de potencial de ação e comunicação entre os neurônios e seus efetores, identificar as principais partes do encéfalo e seus mecanismos anatômicos de proteção, conhecer a medula espinal, a estrutura e funcionamento dos nervos periféricos e comparar as diferenças entre as divisões somática e autônoma do sistema nervoso. E apesar de ser o menor sistema, é considerado um dos mais complexos. O sistema nervoso é aquele que coordena e controla as funções de todos os sistemas do organismo. Incluem a função sensitiva, que é aquela onde os receptores detectam estímulos internos, como por exemplo a elevação ou diminuição da pressão arterial. Essas informações sensitivas são levadas ao sistema nervoso central, onde ela vai ser processada, ocorrendo a função integradora, e a partir daí o sistema nervoso manda uma resposta que se enquadra na função motora, podendo ser contração muscular ou secreção glandular. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, que é aquele responsável por receber os estímulos e desencadear algum tipo de resposta. E o sistema nervoso periférico é aquele que conduz o estímulo ao sistema nervoso e aos demais órgãos. Então, o sistema nervoso central é aquele que é dividido em encéfalo e medula espinal. Então, é toda aquela parte que está mais ao centro do corpo. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, sendo que o cérebro é dividido em telencéfalo, que corresponde ali à sua maior parte, e o diencéfalo, que é mais interno, e ele também tem ali as suas divisões, sendo tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. E ao longo dessa videoaula nós vamos ver cada uma dessas partes em específico. O tronco encefálico, que é a última porção do encéfalo, é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E nós também vamos conhecer toda essa divisão posteriormente. O sistema nervoso periférico engloba 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinais e as terminações nervosas, que são os receptores sensitivos e englobam também os plexos entéricos. E para a gente entender toda essa nomenclatura, nós precisamos conhecer o desenvolvimento embriológico do encéfalo e da medula espinal, que tem as suas origens a partir do tubo neural. Então, em um embrião com 3 a 4 semanas, já tem a formação das 3 vesículas encefálicas primárias, que são o prosencéfalo, o mesencéfalo e o romboencéfalo. Com 5 semanas, esse embrião já tem a formação das 5 vesículas encefálicas secundárias, que são o telencéfalo, o diencéfalo, o mesencéfalo, o metencéfalo e o mielencéfalo. O telencéfalo ele permanece como telencéfalo e dá origem também aos ventrículos laterais. O diencéfalo dará origem às suas subdivisões e também ao terceiro ventrículo. O mesencéfalo permanece como mesencéfalo e dá origem também ao seu aqueduto. O metencéfalo dará origem à ponte e o cerebelo e também à parte superior do quarto ventrículo, enquanto o mielencéfalo dará origem ao bulbo e à parte inferior do quarto ventrículo. Nós vamos conhecer todos os ventrículos ao longo dessa videoaula e aos poucos nós vamos entendendo também toda essa nomenclatura. O tecido nervoso ele é composto por 2 tipos de células, sendo os neurônios, que nós ainda vamos conhecer toda a estrutura deles, e a neuróglia, ou células da glia, que são conjuntos de células que correspondem a mais da metade do volume total do sistema nervoso. Dentre essas células, nós temos os oligodendrócitos, que são responsáveis pela formação e também pela manutenção da bainha de mielina, que reveste ali o axônio de todo o neurônio. Nós temos também as células ependimárias, que estão relacionadas à produção e à circulação de todo o líquor, que é o líquido cerebroespinal, e temos também as células da micróglia, que atuam como fagócitos na eliminação de alguns micro-organismos.
Agora nós vamos entender a estrutura de um neurônio. E ele possui algumas partes principais, como por exemplo os dendritos, que são essas ramificações responsáveis por receber as informações. O corpo celular do neurônio é responsável por integrar essas informações recebidas. E o axônio do neurônio, que é toda essa parte mais alongada, ele transporta o impulso nervoso de um neurônio para outro ou de um neurônio para uma glândula ou fibra muscular. O corpo do neurônio abriga todas as suas organelas, em especial os ribossomos, o aparelho de Golgi, o núcleo, o nucleolo e as mitocôndrias. E todo neurônio apresenta a propriedade da excitabilidade elétrica, que nada mais é do que a capacidade de estar gerando um potencial de ação. O potencial de ação é um impulso que se propaga pela superfície da membrana de um neurônio, até atingir ali as células efetoras. O axônio do neurônio é envolvido pela bainha de mielina, que funciona como uma espécie de isolante elétrico. O neurônio apresenta também alguns microtúbulos, que auxiliam no transporte de material entre o corpo do neurônio e o seu axônio. O sistema nervoso central ele é heterogêneo em relação à distribuição dos corpos dos neurônios e dos seus prolongamentos, que são os axônios. Então, tanto o encéfalo quanto a medula, eles diferem nessas tonalidades representadas pela substância branca, que é a parte mais interna no encéfalo e mais externa na medula, e é onde ocorre um predomínio de axônios de neurônios. E eles formam a substância branca por causa da bainha de mielina, que tem essa coloração mais pálida. Já a substância cinzenta é onde ocorre o predomínio de corpos de neurônios, se localizando principalmente na parte interna da medula e na parte mais externa do encéfalo, que também é chamado de córtex. O encéfalo é um dos maiores órgãos do corpo e pesa cerca de 1,3 kg. E ele compreende o cérebro, que é o telencéfalo, com o diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O cérebro ele constitui cerca de 90% da massa encefálica. E a maior parte do cérebro é formada pelo telencéfalo, enquanto o diencéfalo corresponde à sua menor porção. E como nós já vimos, a região interna do cérebro é formada pela substância branca e a região externa, que é o córtex cerebral, é formada pela substância cinzenta. O cérebro também é dividido em 2 hemisférios, sendo o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. E o que separa esses 2 hemisférios é a fissura longitudinal. O telencéfalo ele compreende a maior parte dos sulcos e dos giros cerebrais. Nós vamos ver um pouquinho deles aí também a seguir. E nessa imagem abaixo ele está representado por toda essa parte vermelha. Já o diencéfalo está representado na cor verde e corresponde a essa parte mais interna do cérebro. E ele é dividido em tálamo, subtálamo, hipotálamo, que é essa parte mais anterior, que tem ali a projeção à glândula hipófise, e o epitálamo, que está mais na região posterior, bem perto ali da glândula pineal. E nós vamos conhecer um pouquinho dessas glândulas lá em sistema endócrino. O cérebro é dividido em lobos e a maior parte deles recebe a nomenclatura de acordo com o osso que está mais próximo, como por exemplo o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo occipital e o quinto lobo que a gente tem bem mais interno lá no cérebro, que é denominado de lobo da ínsula. E cada lobo possui as suas características específicas, como por exemplo, o lobo frontal está relacionado aos pensamentos, o lobo parietal está relacionado ali ao tato e gosto, o lobo occipital está mais relacionado à visão, e o lobo temporal, a memória e a audição. E nessa imagem nós conseguimos ver algumas áreas específicas, como por exemplo a área de interpretação, a área motora voluntária e a área de Broca, que é responsável pela parte motora da fala. Em relação aos sulcos e giros cerebrais, cada voltinha dessas aí recebe um nome em específico. E eu não vou estar passando todos para essa aula também não ficar muito extensa.
mas os giros são todas as partes mais elevadas e os sulcos são as partes mais fundas que se localizam ali entre os giros. E agora nós vamos conhecer o cerebelo, que também faz parte do encéfalo, e ele atua principalmente na coordenação motora e no equilíbrio. O tronco encefálico ele é a porção final do encéfalo, e ele se localiza entre o diencéfalo e a medula espinal. E ele é dividido em mesencéfalo, que é responsável por muitos reflexos visuais e auditivos, a ponte, que ajuda a controlar o ritmo e a força respiratória, e o bulbo, que controla funções importantíssimas como a respiração e a frequência cardíaca. Todo o sistema nervoso ele precisa ser muito bem protegido, por isso ele conta ali com algumas camadas protetoras. Então, a camada mais externa que nós temos é a pele, que representa ali o couro cabeludo. Logo abaixo vem a galha aponeurótica. Abaixo dela temos o tecido conjuntivo frouxo e o periósteo, que é a membrana que reveste todo o osso. Abaixo nós temos o crânio. E ainda abaixo dele nós temos 3 membranas, que são chamadas de meninges, sendo a mais externa delas a dura mater, a do meio a aracnoide e a mais interna a pia mater. Então as meninges, elas são as membranas conjuntivas que envolvem e protegem todo o sistema nervoso central. E aqui nessas imagens nós conseguimos vê-la revestindo aqui o encéfalo, mas na verdade ela reveste também toda a medula espinal. E entre essas meninges nós temos a formação de alguns espaços que também são nomeados. Então, o primeiro espaço que fica entre o osso e a meninge dura mater é o espaço epidural. O espaço subdural ele fica localizado entre a meninge dura mater e a aracnoide, enquanto o espaço subaracnoide fica localizado entre a aracnoide e a pia mater. E esse espaço é um dos mais importantes, pois é onde vai estar circulando o líquido cerebroespinal, também conhecido como líquor. E esse líquido também pode ser chamado de líquido cefalorraquidiano. E ele é definido como um fluido corporal estéril, incolor, encontrado no espaço subaracnoide do cérebro e medula espinal. Então, como nós já falamos, ele se localiza entre as meninges aracnoide e pia mater. E ele é produzido pelos plexos coroides contidos em regiões denominadas ventrículos, que são algumas regiões do sistema nervoso que têm um acúmulo de líquor. E após ser produzido, esse líquido circula ao redor de todo o sistema nervoso central e ele atua principalmente na absorção de impactos e ajudam a levar alguns nutrientes às células do sistema nervoso. E agora sim nós vamos conhecer os ventrículos, que são nomeados em ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Então, o líquor é produzido em todos esses 3 locais e ele se acumula ali dentro dessas cavidades. O sistema límbico é o principal responsável pela geração de respostas relacionadas às emoções. E ele possui alguns componentes do cérebro, como por exemplo, o giro do cíngulo, o giro parahipocampal e o hipocampo. E os componentes do diencéfalo incluem o grupo anterior de núcleos talâmicos, o hipotálamo, o corpo mamilar e as amígdalas, que estão envolvidas principalmente em situações de medo. Então, até agora, nós conhecemos todos os componentes do encéfalo e agora nós vamos entender um pouquinho sobre a medula espinal. Então, a medula começa na extremidade inferior do bulbo, que é a porção final do tronco encefálico pertencente ao encéfalo, e se estende desde a borda superior da primeira vértebra cervical, indo até a borda inferior da primeira ou segunda vértebra lombar. Ou seja, ela vai desde a C1 até a L1 ou L2. E ela apresenta algumas características, como por exemplo as intumescências, que são algumas porções mais dilatadas dessa medula. Da intumescência cervical vai estar saindo alguns plexos de nervos do membro superior, enquanto os plexos dos membros inferiores vão estar saindo da intumescência lombar. E a porção final da medula espinal é chamada de cauda equina.
Nessa imagem, nós conseguimos identificar na medula espinal a substância branca e a substância cinzenta. E todos esses feixes amarelos saindo em volta da medula são os nervos espinais, que contêm essas projeções arredondadas denominadas gânglios. Aqui ainda é possível ver a meninge dura mater, o espaço subdural, a meninge aracnoide mater, o espaço subaracnoide, a meninge pia mater. E dessa forma nós finalizamos a descrição anatômica do sistema nervoso central, compreendido pelo encéfalo e pela medula espinal. E agora nós vamos conhecer os componentes do sistema nervoso periférico, que são os nervos, que se dividem em cranianos e espinais, os gânglios, os plexos entéricos do intestino delgado e os receptores sensitivos da pele. E agora, falando um pouquinho sobre a estrutura dos nervos, eles são cordões esbranquiçados por causa da coloração da bainha de mielina, formados por fibras nervosas unidas por tecido conjuntivo e que têm por função levar ou trazer impulsos ao sistema nervoso central. E da mesma forma que nós vimos nos músculos, os nervos também possuem alguns tecidos que envolvem as suas partes. Então, o endoneuro, que é o mais interno, envolve cada axônio de neurônio. O perineuro envolve ali alguns feixes de neurônios, denominados fascículos. E o epineuro é o mais externo e envolve todo o nervo. E agora nós vamos conhecer os nervos cranianos, que são divididos em 12 pares. O primeiro é o nervo olfatório, que é do tipo sensitivo e está relacionado aos sentidos do olfato. O segundo é o nervo óptico, que também é do tipo sensitivo e está relacionado com a visão. O terceiro e o quarto, que são o oculomotor e o troclear, eles são principalmente motores e estão relacionados ao movimento dos olhos e das suas partes. O quinto par são os nervos trigêmeos e eles são do tipo misto e envolvem partes oftálmicas, maxilares e mandibulares. O sexto é o abducente, ele é principalmente motor e está relacionado aí também aos músculos que movimentam os olhos. O sétimo par são os nervos faciais, que também são mistos, então eles têm a parte sensitiva e motora, e eles estão relacionados principalmente aos músculos da expressão facial. O oitavo par são os nervos vestíbulo-cocleares, que são sensitivos e estão relacionados aos sentidos da audição e do equilíbrio. O nono par são os nervos glossofaríngeos, que estão envolvidos principalmente com os músculos da deglutição, e ele é um tipo de nervo misto também. O nervo vago corresponde ao 10º par e ele é super importante porque coordena alguns impulsos que são transmitidos ao coração, aos músculos lisos e algumas glândulas. O 11º par, que são os nervos acessórios, estão mais ligados aos músculos do pescoço, enquanto o 12º par, que são os do hipoglosso, estão relacionados ao movimento da língua, por isso ambos são do tipo motor. Os nervos espinais, eles são 31 pares que são denominados e numerados de acordo com a região e nível da medula espinal de onde eles emergem. Então, nós temos 8 pares de nervos espinais cervicais. Não são 7 como o número de vértebras cervicais, porque o primeiro nervo ele sai acima da vértebra atlas e os outros ali abaixo de cada vértebra. Nós temos também 12 pares torácicos, 5 pares lombares, 5 pares sacrais e 1 par de nervos coccígeos. E eles são responsáveis por estarem inervando cada parte específica do corpo, como mostrado aqui nessa imagem ao lado. E agora nós temos uma imagem que é clássica para a gente conseguir entender como funciona esse mecanismo de recepção de estímulo e geração de uma resposta. Então, um exemplo clássico é quando você vai ao médico e ele bate com aquele martelinho no seu ligamento patelar. E como consequência disso, você acaba levantando a perna mesmo sem querer. E isso ocorre porque no momento que ele encosta o martelinho, promove o estiramento dos ligamentos patelares.
E esse estímulo gerado através de um receptor sensitivo, que também é chamado de aferente, ele é encaminhado ao sistema nervoso central. Então, aqui nós identificamos a primeira função do sistema nervoso, que é a função sensitiva. Quando esse estímulo chega até o sistema nervoso central, no caso através ali da medula espinal e posteriormente vai ser encaminhada também lá para o encéfalo, nesse momento ocorre a função integradora, onde esse estímulo vai ser processado para gerar algum tipo de resposta, que nesse caso ela percorre todo o neurônio motor saindo da medula, e esse neurônio também pode ser chamado de eferente, que está ligado às respostas motoras. Por isso, ela é a função motora do sistema nervoso. E como resultado de tudo isso, quando esse estímulo chega à junção neuromuscular, nós temos a contração do músculo quadríceps, o que eleva ali a nossa perna. E o mais interessante é que tudo isso ocorre em fração de segundo. Além de toda a divisão anatômica que nós vimos até agora do sistema nervoso, ele também apresenta uma divisão funcional, sendo a primeira delas referente ao sistema nervoso somático, que é aquele totalmente voluntário relacionado ali aos músculos esqueléticos, e ele tem ali também a sua porção aferente, que é sensitiva, e a eferente, que é motora. Então, assim como o sistema nervoso somático cuida das atividades voluntárias, o sistema nervoso visceral faz referência às atividades involuntárias, regulando ali as funções dos órgãos viscerais, como, por exemplo, glândulas, músculo liso e o próprio tecido cardíaco. Ele também tem a sua parte aferente e eferente, sendo que a eferente é caracterizada pelo sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. Através desse organograma fica mais fácil de entender a atuação das partes aferente, que é sensitiva, e a eferente, que é motora, nos diferentes efetores do corpo humano. Então, as caixas azuis representam os componentes sensitivos do sistema nervoso periférico, enquanto as caixas vermelhas representam os componentes motores e as caixas verdes representam os efetores, incluindo ali os músculos e as glândulas. Então, no caso do sistema nervoso somático, que é aquele de ações voluntárias, é necessário que os receptores somáticos e sensitivos enviem uma resposta ao sistema nervoso central, que vai ser processada através da função integradora para emitir uma resposta, que no caso, através dos neurônios motores somáticos, que são voluntários, vão atuar diretamente no músculo esquelético, fazendo a contração muscular. Um outro exemplo clássico que nós temos aqui é quando a gente encosta a nossa mão em uma superfície que está muito quente. E em milésimos de segundos nós temos um movimento praticamente involuntário de retirada da mão daquela superfície. Então, no momento que aqueles receptores sensitivos detectaram aquela alta temperatura, foi transmitido ao sistema nervoso central pela via aferente, que é sensitiva, e ele mandou uma resposta pela via motora, que é eferente, e que vai ser a responsável por fazer a contração muscular e esse movimento de retirada da mão daquela superfície quente. Já no caso do sistema nervoso autônomo, os receptores e neurônios sensitivos autônomos detectam as alterações e enviam também para o sistema nervoso central, que emite uma resposta através dos neurônios motores autônomos, que são involuntários, e essa resposta vai vir através das divisões simpática e parasimpática, atuando no músculo liso, músculo cardíaco e nas glândulas. E eu vou estar explicando as funções específicas do sistema nervoso simpático e parasimpático logo a seguir. O sistema nervoso entérico ele é uma parte isolada e a transmissão do estímulo ao sistema nervoso central ocorre através dos receptores e neurônios sensitivos entéricos, e a resposta pode vir também através dessa divisão simpática e parasimpática, afetando também o músculo liso, as glândulas e as células endócrinas do sistema digestório. E agora, para a gente finalizar toda essa parte, vamos estar entendendo toda essa divisão do sistema nervoso autônomo em parasimpático e simpático.
O sistema simpático ele é conhecido por estar atuando nas situações conhecidas como fuga e luta. Então, são situações em que você tem uma descarga adrenérgica maior. E com isso ocorre a dilatação das pupilas, a inibição da salivação, o relaxamento dos brônquios, a aceleração dos batimentos cardíacos, a inibição da atividade do estômago e do pâncreas, a estimulação da liberação de glicose pelo fígado, para se caso precisar de uma reserva energética um pouco maior, e essa descarga maior de adrenalina ou noradrenalina vem através do estímulo que o sistema nervoso simpático faz na medula da glândula suprarrenal. E ocorre também o relaxamento da bexiga. Já o sistema nervoso parasimpático é conhecido por estar atuando nos sistemas basais de repouso do corpo. Então, nesse momento, nós temos a contração pupilar, o estímulo da salivação, a redução dos batimentos cardíacos, a contração dos brônquios, o estímulo da vesícula biliar e a contração da bexiga. E dessa forma, nós finalizamos toda essa parte de sistema nervoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu aguardo vocês para a nossa próxima videoaula.